Hoje falaremos de um tema que nem sempre é muito bem compreendido por quem não atua diretamente nele, mas que é de suma importância. Iluminação. O que temos de novo? Afinal, sem uma boa iluminação do set, não teremos como resultado um produto de qualidade. Bem-vindos ao Set Experience Academy. E agora, dando continuidade ao nosso evento, quero apresentar o José Augusto de Blasis. Tem 40 anos de experiência no mercado de cinema e TV e 34 anos de atuação no magistério superior na área de comunicação. Zé Augusto, o palco é seu. Obrigado pela recepção. Acho que é bacana essa troca, né, que a gente pode fazer, e a SET está propiciando isso. Acho muito interessante, acho que é uma coisa que falta um pouco no mercado. Bom, vou começar aqui a minha apresentação. Ela vai passar um pouco por temas que o Walter já falou, vou tentar enveredar um pouco por caminhos complementares, para a gente não ficar muito repetitivo, né? Eu quis começar a apresentação por um outro aspecto menos técnico e mais artístico, né? Que seria o clima de uma cena ou a textura dela. E coloquei duas imagens, uma de 1941, outra de 2019, de dois filmes feitos com película preto e branco. Esse filme de 2019 usou negativos de cinema, preto e branco, 5222, né, um negativo Double X, ou seja, a gente tinha chegado num primor técnico no final do uso do negativo preto e branco, e depois a gente teve algum problema inicial industrial com os negativos coloridos até eles ajustarem, sem falar da etapa Technicolor, né, que é uma outra coisa que a gente fala um pouquinho numa imagem que vai aparecer daqui a pouco. Olha como nós temos textura nessa imagem, né? Olha a textura que eu tenho aqui do grão, né? E a textura que eu tenho em relação à tonalidade geral de cinzas. Esse filme ele é tão ousado, esse O Farol, de 19, que ele rodou na proporção de 1:19, aspecto da imagem, né? O Cidadão Kane aqui, classicamente, 1:37, que era o formato acadêmico, né? Depois do cinema mudo, que foi 1:33, a gente teve durante muitas décadas 1:37, como o formato clássico de cinema, e aqui ele rodou em 1:19, um formato praticamente quadrado. Então, o que eu quero enfatizar aqui? A luz desenha, emoldura a imagem e destaca texturas. Ela destaca profundidades, ela destaca o que a gente tem dentro do quadro, né? A primeira coisa que a gente percebe numa imagem é o quadro, e acho que a segunda coisa que nós percebemos é o volume da imagem, né? Então, esse volume ele é cada vez mais perceptível quanto mais a luz trabalhou as texturas da imagem, tá? Eu trouxe aqui uma oposição passado e presente, né? Então, aqui a gente tem não só a câmera, né? Olha como as câmeras ficaram menorzinhas, não estou nem falando do celular, né? Essa era uma câmera blimpada para Technicolor, onde eu rodava com 3 negativos preto e branco, com filtros RGB, para gerar no processo só da cópia o colorido. Isso começou com teste ainda nos anos 20, e os primeiros filmes industriais a partir do início dos anos 30. Então, o primeiro processo colorido, ele praticamente nasceu com o cinema falado, só que ele demorou a ser implementado. A fotografia era muito difícil na cor, porque eu tinha 8 asas, 8 ISO de sensibilidade no Technicolor. Então, eu tinha que trabalhar com grandes refletores de arco voltaico extremamente potentes e pesados, gerando uma quantidade enorme de sombras num cenário. Então, assim, eu não tinha muita beleza. Eu tinha uma cor e eu tinha uma intensidade de área iluminada. Eu passei a trabalhar menos com os volumes e mais com o todo da imagem. Uma grande diferença. E desse lado aqui tem o que nós vamos falar na nossa apresentação, são as luzes que a gente está tendo muito hoje em dia. Eu vou falar de 3 situações, né, específicas, mas volto aqui um pouco ainda para as minhas texturas. Estou aqui, ó, Blade Runner, filme de 1982. É uma imagem que você olha para ela, primeiro nesse super widescreen que ela foi feita, e me parece um filme absolutamente moderno. Olha o uso de cores, olha a profundidade, olha o uso de textura, negativos 35mm e 65mm para cenas de trucagem, de efeitos, de composição ótica, porque a cada composição que eu fazia de um par ótico para outro, eu perdia 2K de resolução. Então, eu partia de um negativo 65 para poder perder definição até chegar à cópia final, né?
uma cópia final mais ou menos de um 35mm muito bacana, chegava perto de 1K para você. Então a gente sempre fala, o cinema era bacana, aquela projeção, ele só tinha 1K. Tá? Então tinha menos do que a gente tem hoje, por exemplo, numa exibição digital. Andando, pulo. 1917, outro filme de 2019, já feito com as novas câmeras digitais. Eu vou falar um pouco de marcas, tá? Eu não sou representante de nenhuma marca, eu não compro marcas, então eu não vi problema em falar de marcas. Todo mundo do mercado me conhece, sabe que eu explicito as minhas preferências, né? Independente de que marca for. Né? Então, aqui estou falando da Alexa, que acho que ainda é a grande câmera do mundo na área digital. Ela esperou um tempo para desenvolver, para chegar no buquê, que a gente chama, para chegar na textura. O alvo é sempre chegar perto da cinematografia. Né? Até hoje, a melhor textura que nós conseguimos foi a partir do negativo de cinema e a partir de uma coisa que é muito interessante, que é a velocidade de quadros e de obturação que nós temos para fazer a nossa visão entender o movimento. Então, pouca gente sabe que o cinema obtura para o seu olho a 1:48. Então, eu tenho 24 quadros por segundo, mas cada fotograma é exibido para você a 2 vezes. Então, eu tenho 48, na verdade, obturações por segundo. E isso tem uma varredura, tem uma dinâmica, tem um blur, tem um desfoque que fez uma boa parte da humanidade, que está sumindo, né, entender o que era uma textura visual. Só que tudo aquilo que você roda a 24, mesmo para televisão, deixando claro aqui, né, a televisão, classicamente, 29,97 de frame rate, sistema NTSC, agora no sistema digital ISDB, no caso do Brasil, ainda continuamos com a cadência de frames que veio lá de trás do sistema M, que era 30, depois 29,97, quando veio o NTSC. Diferente da Europa, por exemplo, que é 25 quadros, ou da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. São outras relações. É diferente. Quando eu assisto uma televisão a 25 quadros, nos primeiros momentos ela flica para o meu olho, porque eu também fui acostumado a ver uma imagem de vídeo a 30 quadros, arredondando. Tá? Então, aqui eu tenho uma imagem extremamente cinematográfica, rodada em 4,5K. Um detalhe que pouca gente sabe, a nossa acuidade visual humana é de 2,5K. O nosso olho, na verdade, é uma porcaria. Né? O nosso olho é ruim. Quem ajuda um pouquinho é o nosso cérebro, né, a melhorar os erros da visão. Então, uma imagem de 4,5K ela já está além da necessidade do olho humano, só que eu tenho os problemas de reprodução, né, aonde eu vou ver e que distância eu vou ver. Rodado em ARRI-RAW, né, e Codex é um gravador que grava em ARRI-RAW com alta performance de codec. Tá? Pulo no tempo, Blade 82, Blade 49, 2017, Roger Deakins, um dos grandes fotógrafos, nominado N vezes ao Oscar, ganhou uma vez só, com a Alexa Mini, que é uma câmera anterior à LF, que rodou o filme que eu acabei de mostrar, 3,4K RAW. Então, aqui eu já começo a ter uma estética que a gente está vendo muito hoje no audiovisual, está vendo em clipes, está vendo em comerciais e está vendo em dramaturgia. É só olhar, né, o que a gente tem aí de uma minissérie que está sendo anunciada brasileira por um stream, que hoje veio na capa do meu jornal, lá, uma folha inteira do jornal impresso, anunciando essa minissérie. Exatamente esse look que eu chamo de bicolor, que é a partir das fontes que eu vou falar aqui um pouco. Isso é do Blade Runner 2049, desculpe, e olha que tipo de composição e que tipo de colorimetria que não era usual no cinema. Então, a gente também evoluiu de uma palete de cores que tem a ver com a direção de arte, que tem a ver com a escolha dos fotógrafos e tem a ver também com a capacidade dos sistemas, dos sensores e dos sistemas reprodutores entenderem. Fazendo um pequeno parâmetro, pequena paradinha aqui. Nós temos um grave problema no Brasil. Né? A projeção digital ela teria um espaço de cor P3, que foi criado pelo conglomerado de empresas americanas que formatou o cinema digital. A televisão é o REC 709, como foi citado pelo Walter, né? Formato, espaço de cor HD. Porém, o P3 ele é um pouco diferente, ele é um pouquinho mais amplo que o 709. Mas as salas de cinema brasileiras não são calibradas para P3. É muito difícil. Então, é tudo calibrado para 709, como se fosse uma grande TV.
Resultado, eu nunca vejo um filme estrangeiro com a cor correta, sempre vejo errado, porque ele veio formatado para P3 e aqui ele é reproduzido em REC 709. E na minha carreira, que fez uma quantidade enorme de longas-metragens, já na era digital, fazendo uma pré-estreia num complexo com 12 salas de cinema com o mesmo filme, não tinha uma sala com a cor igual.